Então, vamos retomar essa questão do poema aqui, que eu coloquei aí de novo para vocês. Nenhuma arte de areia mais, nenhum livro de areia, mestre nenhum. Nada de lance de dados. Quantos mudos? 10 e 7. Tua pergunta, tua resposta. Teu canto que sabe, fundo na neve, o na neve, é. Né? Isso eu estou tomando assim, só como sintoma de uma, não só característica da produção do poeta Paul Celan, na parte mais final da obra dele, mas também um problema que Adorno e outros viam como sendo típico da produção, vamos dizer, moderna, contemporânea, século XX, né? Quer dizer, Beckett, por exemplo, para o Celan, e Beckett e Celan seriam, digamos assim, os paradigmas para a teoria estética de Adorno do que seria uma arte que já não tem mais possibilidade de se fazer ingenuamente, ela só poderia se fazer praticamente como paródia de si mesmo, como negação de si mesma, e a única coisa que ela poderia afirmar ainda seria essa negação. Né? E a teoria estética do Adorno vai nesse sentido, complementando com a noção de que no mundo dominado pela mercadoria, embora a arte seja reduzida a uma mercadoria tendencialmente também, ela é um espaço em que, digamos assim, no mundo dominado pela mercadoria, se resguarda algo que não é redutível ao caráter da mercadoria. Tá? Então, há uma diferença entre vamos dizer, o horizonte estético da obra e o horizonte mercadológico dela. Né? Isso se mostra, às vezes, em grandes obras que não tiveram nenhuma valorização quando surgiram e depois, mais tarde, se tornaram muito significativas, como é toda a obra do Van Gogh, por exemplo. Tá? Então, aqui nesse poema, vocês podem ver que a primeira frase, né, está escrita em maiúsculas e por isso que ela funciona como título da obra também, né? Mas também, usando o tipo maior, seria algo que como que sintetizaria a obra toda. Quer dizer, o Adorno tem um ensaio sobre o título, né? E ele sugere que o título deva ser a essência fundante, a substância de toda a obra. Aqui na Faculdade de Arquitetura, por exemplo, as pessoas não sabem dar títulos, né? Elas fazem títulos longos demais. Né? Em outros lugares, eles fazem uma obra específica sobre um determinado autor, um aspecto de um autor, e dão um título absolutamente genérico, como se fosse isso que eles tivessem feito lá dentro. Né? E isso aconteceu muito na USP, por exemplo. Né? Mas é preciso ver que aqui, por exemplo, arte de areia, né, você pode tomar em vários sentidos. Uma seria, por exemplo, você fazer esculturas de areia. Né? E essa escultura de areia ela está predestinada a morrer em pouco tempo. Né? Ela vai ser varrida pelo vento ou pelas águas do mar, entendeu? E depois de 2, 3 dias ela não vai existir mais. Ela é uma obra por natureza efêmera. E não é por acaso que o título de uma revista que o Mallarmé fez em Paris chamava-se exatamente assim, Éphémère, né? Efêmera. Né? Acho que efêmera é um tipo também de inseto que só dura 24 horas, né? Morre logo. Né? Agora, a arte de areia também significa uma arte que tem uma noção
do transcurso do tempo. Eu estou tomando aqui areia como sendo a areia que você tem nas ampulhetas, né? E que serve para contar o tempo, né? E, portanto, uma arte que teria consciência da transitoriedade dela, né? Em que ela se afirma num certo presente, mas como tendo consciência da história da arte daquele gênero de arte em que aquela obra se insere, e ao mesmo tempo tem que se afirmar diante da história. Isso é Kafka, né? Que tinha esse tipo de formulação. E, portanto, ela como que é uma afirmação que nega a história pretérita da arte, porque vai se afirmar como diferente daquilo que foi feito antes, e, ao mesmo tempo, de certo modo, como negação do mundo, na medida que cria um espaço específico, diferenciado, que não é redutível ao lugar comum do dia a dia. Tá? Então, por exemplo, no Celan, você tem outros poemas que falam, vamos dizer, da linguagem comercial, que a linguagem da comunicação, né, do jornalismo, da mídia, etc., e que é uma linguagem que serve para não dizer as coisas. Em bom português, seria a fala que cala, né, a fala que não diz algo, né, e não diz o mais importante, né, e, ao mesmo tempo, você precisaria ter um espaço diferenciado de uma linguagem que existe como negação daquela linguagem anterior, né? Daquela linguagem que é dominante. Né? Desculpa, eu tenho que fazer um... Luciano querendo saber coisas de mim. Eu não posso falar com ele agora. Então, vejam, nós temos aqui, então, essa arte de areia, né? Você pode tomar em vários sentidos, né? E nenhum livro de areia, né? Obviamente, o livro é de pergaminho ou de papel, ou coisa assim, né? Mas também, se você quisesse, poderia pensar que da areia você tem o silício, com que você tem a produção de chips para computador, etc. Entendeu? Quer dizer, se o poema é por volta de 1965, 70, já se tinha noção disso, mas essa é uma outra leitura possível. Né? Então, nega também a existência de qualquer mestre. Agora, em seguida, você tem, vamos dizer, um espaço vazio que precisa ser lido no seu vazio. Tá? E aí, implícito, para quem conhece isso da área, e aí eu estou falando não dos horizontes dos professores de português formados em cursos de letras no Brasil, tá? Mas, por exemplo, essa noção de que veria, por exemplo, um espaço vazio, você tem isso em Mallarmé, pour verser, por exemplo, un silence pire, né? Para lançar um silêncio pior. E aí você tem a separação de uma estrofe para outra, entendeu? Então, esse silêncio é o branco da página. E esse modelo você tem aqui nesse poema do Celan, a coisa de Mallarmé, que está implícito aqui na frase seguinte: nada de lance de dados. Tá? Lance de dados, Anku Dedé, é um poema famoso do Baudelaire, né? Você depois pode procurar. Né? Eu acho que o Haroldo fez uma tradução desse poema. Eu fiz com o Haroldo de Campos uma tradução de um texto do Benjamin sobre isso. É um poema em que o Mallarmé usou, também essa leitura que o Benjamin fez, o modelo da página do jornal. Né? A página do jornal
você tem manchetes em letras grandes, depois tem subtítulos em letra menor, depois você tem o corpo do texto em letras menores, né? E isso corresponde na música ao leitmotiv, né, o motivo principal, depois os motivos secundários, depois as variações em torno dos motivos dentro da sinfonia, do concerto, da ópera, etc. Então, o Mallarmé usou conscientemente esse modelo num poema que só fez um nesse sentido, né? E que vai dizer "Un coup de dé n'oubliera jamais l'hasard", né? Um lance de dados jamais olvidará o acaso, o azar, né? Quer dizer, o lance de dados sempre depende do acaso, né? Quer dizer, você tem 5 cubinhos lá de dados, entendeu? Faz lá o jogando general, por exemplo, né? Bocó, por exemplo, lá no sul. Aí você vai ter que fazer vários tipos de combinação, por exemplo, a sequência, entendeu? O strike, assim por diante, o general. E se você não conseguir fazer aquilo, né, você bota lá, começa gastando o 1, etc., que não vale muito, tal, entendeu? Então, se você tem 2 vezes 1, você tem 2 pontos só, entendeu? Então, essa noção do jogo antigo de dados, né, ela é central nesse poema do Mallarmé, onde é que fica a sugestão de que nós sempre também dependemos do acaso. Nem tudo é previsível, nem tudo é planejável. Tá? Quer dizer, eu estou dando uma versão simplificada e até simplória do que é discutido naquele poema, que é um poema muito complexo, né? Eu só estou tomando o leitmotiv principal lá, o motivo condutor principal, né? E essa noção, né, do lance de dados, a questão é que, diga assim, nenhum dado pode ser diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E isso tem no espaço sideral um correspondente que nega isso, que é a famosa constelação das Pleiades, que também é acenada no texto do Mallarmé, que são 6 estrelas que você vê no céu, né? Que era o cinto do Orion, que eles viam na antiguidade, se eu bem me lembro, e que em português é conhecido como 7 estrelas. Né? 7 estrelas e não 6 estrelas. Né? Por quê? Porque haveria uma 7ª estrela que, em algumas ocasiões de céu sem lua e sem nuvens, poderia ser vista a olho nu por algumas pessoas de olho muito agudo. O que quer dizer isso? Que haveria uma outra possibilidade fora do horizonte do humano, e que seria, de certo modo, uma visão divina daquilo que acontece, assim, de modo absolutamente excepcional, como se fosse, por exemplo, você jogando os dados e um dado ficasse, vamos dizer, de pé, assim, um cruzamento de linhas, tal, e se alçasse, tal, entendeu? Então, é possível chegar a essa visão de um conhecimento mais elevado do que aquele que está no horizonte do ser humano. Né? E aí ele pergunta quantos mudos, quer dizer, essas estrelas, esses dados, falam em silêncio. São mudos, mas não são só os mudos, quer dizer, quantas pessoas foram emudecidas, quantos povos foram emudecidos ao longo da história, quantos foram mortos e por isso que estão mudos. Tá? Então, são mundos que foram emudecidos, mundos mudos. Tá? Aí ele dá uma sugestão 10 e 7, né? Como se fosse 17. Né? Agora, não é a mesma coisa, 17 e 10 e 7. 10
é, por exemplo, a base do nosso sistema decimal, que deriva basicamente das 5 dedos de uma mão com 5 dedos da outra mão, né? E havia também o sistema que usava o número 20 como base, porque pegava os dedos do pé também, né? E tem um outro sistema da dúzia, que era contado assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entendeu? Que a gente usa em dúzia de bananas, por exemplo, né? Também era uma base. E um árabe me explicou, um palestino, na verdade, professor de matemática, o Said, me explicou que a questão, por exemplo, a expressão fazer um negócio por baixo dos panos, né? Então, diz que lá, na região nativa dele, ele é um exilado da Palestina, mora aqui em Brasília ainda, eles botam um pano e o vendedor e o comprador ficam com as mãos debaixo do pano e ficam conversando por fora, tal. E aí, por baixo do pano, eles ficam trocando informações nos dedos de quanto um está querendo e quanto o outro está oferecendo, entendeu? E aí, até que eles se acertam, isso fica, de certo modo, por baixo do pano, entendeu? Não fica à vista dos outros para ninguém também se meter naquela negociação, entendeu? Então, é uma prática muito antiga lá entre aqueles povos, né? Fazer esse negócio por baixo dos panos. E, na verdade, a gente sabe que no mundo comercial, no mundo da administração pública mesmo, você só vai botar no papel depois que as coisas estiverem já acertadas verbalmente, né? Então, é só para formalizar o que já estava combinado antes, né? E o fundamental é essa combinação por baixo do pano, né? Então, é uma coisa, uma fala que não aparece, né? Que não é oficializada, né? Mas que está por baixo, né? Então, a pergunta é o que é calado ao longo da história, né? Então, 10, por exemplo, é uma base da contagem decimal, né? E mais o 7 é um número cabalístico também, né? Quer dizer, Deus teria criado o universo em 7 dias, né? Quer dizer, em 6 dias e no 7º descansou, né? O sistema das artes era considerado como tendo 7 artes, né? Com variação de quem ocupasse aquelas posições. O sistema de ensino era baseado no quadrivium e no trivium, né? 4 mais 3, 7. Né? O Erinaldo Salles, da tese de doutorado dele, fez um longo estudo sobre essa tradição, vamos dizer, cabalística, do número 7 para designar quais seriam as artes. Né? Veja bem, não é por nada, por exemplo, que o Bolsonaro foi candidato com o número 17, essa coisa. Eu não acredito que tenha sido ao acaso. Existia um plano por baixo disso, né? Mas, vejam, o importante é que você teria uma associação entre o conhecimento dos homens, que ele seria baseado no número 10, e, diga assim, o conhecimento iniciático divino no número 7. Né? Quer dizer, como é que se junta esses dois mundos, tal, da percepção profana e a profissão, vamos dizer, a percepção mística. Né? Agora, a pergunta em português, por exemplo, wie viel Welten, né? Quantos mundos, né? Quantos mudos, né? Quer dizer, a palavra mudo é muito próxima à palavra mundo em português, né? E, diga assim, uma das linhas que se trabalha na interpretação de Celan, por exemplo, é que se procura ver
qual é a palavra silenciada no texto, sabe? Starobinski publicou um texto que é Les mots sous le nom, os nomes sobre os nomes, entendeu? As palavras, na verdade, foi traduzido em português como as palavras sobre as palavras, né? Então, eram estudos, né, que um linguista fez sobre textos romanos antigos, em que, sob a aparência de um texto poético, você tinha uma linguagem cifrada com referências a personagens da época, como, por exemplo, Júlio César, né? Ou você tem os acrósticos, você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um poema em que você junta as letras iniciais dos vários versos e você tem um nome determinado que seja a chave de tudo aquilo. Então, é um nome sob os nomes, então, sob as palavras, a palavra escondida sob as palavras. Está em todas elas, mas não está em nenhuma. Tá? E essa palavra remota, que seria como que a sétima estrela, seria o ponto para o qual tudo aponta, né? E que se você não tiver a noção daquilo, você não vai entender aquilo que foi montado, sabe? Então, a noção de que, diga assim, na obra de arte, se tem uma construção que aparenta dizer alguma coisa, mas o mais importante é o que ela sugere para além do horizonte daquilo que é explicitamente dito. Tá? Quer dizer, esse outro elemento implícito, ele está contido em cada uma daquelas palavras, ele pode ser decifrado lá dentro também, mas ele não é nenhuma daquelas palavras, em princípio. Ele está escondido sob as outras palavras. Né? Então, era uma coisa que se fazia na antiguidade, né? Por exemplo, havia também códigos de comunicação. Por exemplo, os cristãos antigos, um fazia o desenho de um arco, digamos assim, e se o outro fosse cristão também, ele fazia uma espécie de segundo arco por cima e daria o formato de um peixe, que era um sinal de que eles aderiam ao cristianismo, porque eles eram da doutrina dos pescadores, etc. Tá? Ou na maçonaria, né, tem certos tipos de aperto de mão em que são tocadas com, vamos dizer, o indicador, ou lá sei o quê, uma outra parte, vamos dizer, do pulso, ou coisa assim, e a pessoa, a outra, sabe que aquele sujeito pertence à ordem, vamos dizer, da maçonaria, e, portanto, os dois se entendem, portanto, eles teriam condições de se ajudarem mutuamente mais, entendeu? E é possível e provável que ordens religiosas, vamos dizer, os jesuítas, coisa assim, tivessem esse tipo de sinais, os Illuminati também, etc. Entendeu? Quer dizer, como é que você junta signos secretos numa sociedade repressiva para que as pessoas consigam se entender. Tá? Há explicações, por exemplo, sobre a origem do mineiro Uai, ligada ao movimento da Inconfidência, entendeu? Quer dizer, que teria sido usado na época, mas também não se sabe bem ao certo isso. Né? Mas, em suma, está se apontando aqui para esse além do poema, que, de certo modo, seria gerado pela linguagem, e essa linguagem não consegue dizer esse além, ela só consegue sugerir esse além, mas de um jeito que só ela consegue. Então, digamos assim, eu acho que daria para fazer uma interpretação de Heidegger nesse sentido, de que a linguagem artística só se justifica
na medida em que o que ela consegue dizer não pode ser dito por outro tipo de linguagem, né? Então, você pode tentar conceituar em torno disso, né? Mas você não consegue formular num conceito isso que é sugerido aí, né? É como se, vamos dizer, na leitura que o Freud faz do sonho, o que ele chama de conteúdo manifesto teria implícita uma outra linguagem que ele chamou de conteúdo imanente, digamos assim, um conteúdo subjacente, né? Implícito, tá? Que seria um conteúdo que ele chamou, vamos dizer, traduzido por conteúdo latente, né? Aquele que está por baixo, que está como que latindo por baixo, né? Mas, na verdade, ele está dormitando por baixo, né? Então, você só chega a esse sentido latente pela interpretação. Tá? Mas, de certo modo, o sentido de todo o sonho é te apontar esse sentido latente. Quando o Jung retoma a questão do sonho, por exemplo, ele diz, na visão dele, né, de que o sonho é como se fosse uma espécie de anjo da guarda, né, enviado pelo inconsciente, para te chamar a atenção sobre uma cena da véspera cujo conteúdo simbólico você não conseguiu perceber. E que você precisa, então, discernir, captando o sentido simbólico, que no dia a dia você não tinha percebido. E que, quando você está dormindo, o inconsciente reevoca essa cena para dar voz, né, à dimensão simbólica daquela cena e você perceber que há alguma coisa maior sendo dita lá dentro, né? Mas que também é muito próximo à linguagem do poema, né? Por exemplo, eu acordei, vamos dizer, um dia lembrando um verso de Celan, já que estamos falando dele, dizia Abgrund hin rollend, né? É uma pedra, um seixo que vai rolando para dentro do abismo, vai caindo, se precipitando, né? Neve, mais ainda do branco, se eu me lembro daquele poema. Eu sei que é um poema que eu traduzi, entendeu? Então, por que que, de repente, quando eu estou acordando, esse tipo de verso vem à minha mente, né? Não tem propriamente mais nada a ver com Celan, né? Celan poderia fazer uma leitura simples, dizendo que isso representava, por exemplo, a presença da cultura judaica no mundo europeu, né? E que, por exemplo, os judeus que estavam na Bélgica, eu vi um relato hoje de um menino com 9 anos que, em 1936, esteve a 10 metros de Hitler, do estádio onde é que foram feitos os Jogos Olímpicos, né? E, em 1938, a família dele emigrou para a Bélgica, e depois emigrou da Holanda, né? E depois emigrou para a Palestina, entendeu? E 2 meses depois as tropas nazistas invadiram aquela região da Bélgica e Holanda, e de cada 10 crianças da idade dele, 9 foram levadas para campos de concentração, né? Foram eliminadas. Então, eu vou dizer, essa noção de que a cultura judaica teve muita importância por volta da virada do século, década de 10, 20, 30, em países como a Alemanha, a Tchecoslováquia, a França, né? E que depois, com esse aniquilamento, ela morreu,
e ela nunca vai mais ter propriamente a pujança que teve num certo momento, né? E por mais que, por exemplo, os alemães tenham tentado recuperar isso depois, por exemplo, trouxeram Adorno e Horkheim e outros de volta para Frankfurt, por exemplo, né? Então, mas também poderia ser lido como um cara que, como Celand, acabou se suicidando aos 50 anos de idade. Então, ele está se precipitando para a morte, né? Ou se eu estou pensando, bom, eu estou entrando no semestre agora, que é o meu último semestre letivo, então eu estou como uma pedra que rola para dentro do abismo, caindo para o silenciamento absoluto de mim como professor, e pronto, acabou, né? Então, vejam, eu só estou querendo dizer com isso que essa cena simples de uma pedra rolando no abismo, entendeu? Caindo, né? Experiência que qualquer um já deve ter tido alguma vez, pode ter uma série de significações diferentes, simbólicas, dependendo do contexto em que isso for examinado, tá? Nós tivemos hoje a morte do Vefor, que foi ministro da Cultura, né? Fez uma série de coisas, e nós estamos vendo, digamos assim, o atual governo num processo de destruição direta ou de omissão em relação ao patrimônio cultural, e nós tivemos, na semana passada, a perda praticamente de maior parte do acervo da Cinemateca do Rio de Janeiro, como tivemos também do Museu Nacional e assim por diante, né? Quer dizer, até que ponto isso tudo vai ser recuperado? Então, vejam, o importante nisso aqui é que o simbólico ele serve para jogar você para um além do conhecimento imediato, mas que já está contido naquele mais imediato que você percebe, né? E se você não perceber a noção que está por baixo disso, você não vai ter propriamente a capacidade de entender aquilo que de modo imediato lhe aparece. Entendeu? Então, parece ocasional que aquilo lhe apareça, né? Eu estou usando aqui a palavra simbólico, mas, na verdade, por baixo disso, alegórico, porque é um dizer outro, é uma outra coisa que está sendo sugerido, subjacente àquelas imagens primeiras e primárias que te aparecem na frente, tá? Então, mas veja, o importante nessa linha de raciocínio, não sei se eu estou conseguindo explanar isso, é que a obra se constitui como que para dizer uma outra coisa que está subjacente, tá? E você não vai entender isso que te aparece de modo imediato se não tiver associação com esse outro lado, tá? Então, o movimento simbólico do alegórico, na verdade, são um ligado ao outro, um é o mesmo, um joga para o outro, o simbolém, né? São duas partes diferentes que se conjugam, tá? Ou o alegórico é um que te joga para o outro, ou do outro que te apresenta aqui de um modo, né? E vejam bem, aqui nós estamos assim com um problema fundamental na questão do entendimento da alegoria. Eu tenho um livro sobre a alegoria que foi publicado na Ática, que está esgotado, mas vocês acham talvez em sebo, em que eu não pude desenvolver mais isso, porque era um livro didático, né? Mas vejam, se a gente tomar a pintura renascentista italiana, né? Vejam, você tem aqui o menino Jesus como Salvador, né? E quem está aqui segurando para ele como anunciador de ser Cristo deve ser São João Batista, né? Aqui a Virgem Maria, que olha para o futuro distante sem ver direito o que vai acontecer,
e gostaria de poder proteger as duas crianças, porque está previsto no livro sagrado que ela tem na mão, que ele será morto e São João Batista terá a cabeça cortada para a concupiscência, lá, a cobiça de Salomé, né? E, então, é o destino que está aqui na cruz pré-figurado, né? É uma leitura bastante clara e evidente, não é preciso ser muito esperto, mas não é simplesmente o retrato de uma mulher com duas crianças, entendeu? Cada uma delas representa outra coisa. Mas aqui eu estava chamando atenção, o menino aqui é loiro e cabelos cacheados, entendeu? Né? Então, é um tipo, vamos dizer, do norte da Europa, né? Não é propriamente um cara do sul da Itália, é um siciliano e muito menos um palestino ou um judeu antigo, muito menos a figura de um escravo da antiguidade. Tá? E aqui do outro lado você tem novamente o padrão de que Cristo tinha de ser loiro. Né? No Salvator Mundi ele aparece também ainda com os olhos claros. Então, a salvação vem pela raça ariana e pelo domínio europeu. Tá? Isso, no fundo, justifica os imperialismos europeus, tá? Italiano, francês, inglês, né? Espanhol, português, né? Sobre o resto do mundo, né? Que tinha de esperar lá o norte da civilização, né? Como aconteceu também com Roma, que conquistou outras regiões, foram povos vencidos, daí os provinciae, as províncias, aqueles povos vencidos lá adiante, e eram comandados pelo patriciado romano, que era loiro de olhos claros, basicamente. Né? Então, vejam, nós temos aqui, eu estou tentando indiciar através desse poema, alguma coisa a mais que está sendo sugerida, e, ao mesmo tempo, digamos assim, você tem uma profunda problematização disso aí tudo, né? Em que se fala não de uma arte capaz de vencer o tempo, tá? Mas é uma arte feita com a areia do tempo e que se sabe efêmera e que, portanto, só pode se afirmar se negando, negando a pretensão de eternidade. Tá? E vejam bem, se a gente pegava aquele modelo renascentista do alegórico, né, as obras deveriam representar ideias que estariam na mente divina. Tá? Então, vejam bem, de que haveria um filho de Deus mandado aos homens para salvar a humanidade, isso estaria na mente de Deus desde toda a eternidade, e que, portanto, também precisaria ter uma Virgem Maria como mãe, ou São João Batista como anunciador, né? Também está tudo implícito aí, entendeu? Quer dizer, esse tipo de leitura partia da verdade contida na ideia, né? E a ideia seria verdadeira porque isso teria estado na mente divina. O pressuposto dela é a existência da verdade na ideia divina, tá? Na mente divina. Tá? E, portanto, você só estaria revelando aquilo que já teria uma verdade anterior. Tá? Mas essa verdade anterior é, no fundo, o dogma de uma crença. Sabe? E no mundo contemporâneo ficou muito difícil de querer afirmar verdades absolutas que estariam precedendo a tudo. Né? E vejam bem, eu estou querendo insistir nesse ponto, né? Porque, por exemplo, se esperava, por exemplo, de Hegel, que ele fosse o espírito absoluto, quer dizer, que todo o conhecimento da época dele
seria condensado em forma de conceitos armados num sistema todo, né? Então, você tem, por exemplo, a enciclopédia das ciências dele, né? Você tem a conceituação de um monte de princípios, como você tem também no Aristóteles, na física dele, quer dizer, a metafísica é a conceituação de certos termos, é uma enciclopédia. Sabe? Essa noção de enciclopédia, que vem lá também, de novo, dos enciclopedistas, só que tudo posto numa mente que tem as categorias para entender tudo, tá? De um modo racional. Tá? Mas, portanto, se há um elemento em que, digamos assim, a história se ilumina e passa, seria nesse espírito absoluto. Né? Se Adorno tinha talvez a pretensão de ser isso. Né? Peterson gostaria de ter sido esse espírito absoluto, mas nenhum homem pode ser um espírito absoluto. Né? Isso está além do horizonte de conhecimento do ser humano. Né? Então, vejam, nós estamos apontando para um além do conhecimento que não é conhecido, mas que acaba sendo uma dimensão necessária para que se possa ir adiante. Então, vejam, quando o Benjamin estuda a alegoria em Baudelaire, o Baudelaire não parte de uma ideia absoluta anterior ao poema, mas quando ele vai fazer um poema sobre o albatroz, sobre o cisne, sobre o espadachim, sobre uma mulher que passa, ainda passando, né? Ele está tentando, ao captar um fenômeno singular, ver nele uma transcendência que seja significativa. Então, não é só um cisne que saiu da gaiola lá no Carrefour, em Paris, e tem a movimentação das carruagens, pessoas ao redor, está perdido, mas ele é o poeta do mundo moderno, digamos assim, que está fora do seu lugar, né? E aprisionado pelos interesses do homem, tal, entendeu? Quer dizer, então, vejam, você tem aqui, diga assim, umas perguntas, quantos mudos? 10 e 7. Uma pergunta e uma resposta. E aí, em seguida, você tem um intervalo, novamente um vazio de reflexão, tua pergunta, traço, tua resposta. Mas a pergunta é quantos mudos e a resposta é 10 e 7. Mas essa resposta diz alguma coisa? Ou ela é antes a omissão de uma resposta? É um pretexto de resposta sem dizer o que tem a dizer. Né? E daí vem a pergunta, teu canto, o que sabe? Sabe, eu estou tomando canto aqui no sentido de poema, né? Mas o que ele sabe, esse canto? Né? Veja bem, o poema, então, no fundo, seria uma pergunta que evoca uma resposta. Ele é, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma resposta. E ele é um encontro. Né? Vejam, quando você faz tua pergunta, tua resposta, você não está colocando tua pergunta, minha resposta. Ou minha pergunta, tua resposta. Não é tua pergunta, tua resposta. Mas o sujeito como que se duplica, se olhando de fora, como se fosse um tu, e se volta para a pergunta que ele faz e para uma resposta que ele dá, mas como se fosse um outro daquele que fosse aquele que fez a pergunta. Né? Então, mas de qualquer maneira, você tem aqui uma espécie de conceituação da obra de arte, que é uma pergunta que uma época faz e a resposta que é dada àquela época. Tá? E a época aqui
é porque, quer dizer, os dados que você tem da história daquela arte e a história dos homens que vivem aquele momento e aquilo que é considerado histórico naquele momento. Quer dizer, e veja, a pergunta é o que é histórico, né? O que define a história, né? Porque normalmente se acha que a história é derivada dos fatos históricos, mas aqui se sabe que os fatos históricos são definidos pela historiografia. Torna-se histórico aquilo que a historiografia trata como sendo histórico. Ela eleva a historicidade. E muitas coisas que não são consideradas relevantes, elas simplesmente essas coisas ficam de fora, né? Se, por exemplo, você tem uma perspectiva eurocêntrica de história, né? Então, o que acontece na África só vai ter importância se houver algum império europeu que tiver alguma presença lá na África, né? Naquele livro meu sobre o cânone colonial, eu tratei disso em Américo Vespúcio, né? Quer dizer, como é que ele via os índios americanos, né? Com, no fundo, um profundo desprezo. Eles não tinham civilização porque eles não tinham a civilização europeia. O que dá o padrão de civilidade seria o padrão europeu. Isso está em Shakespeare também, na Tempestade, no Tempest, né? O espírito de Ariel, e que seria o espírito da europeidade, alado, leve, inteligente, curioso, né? E o espírito primitivo daqueles que não teriam propriamente uma linguagem própria, porque não teriam linguagem. Tá? Então, vejam bem, não ter o direito de articular ou falar numa língua que não é reconhecida como língua da civilidade, da civilização, é como se não tivesse língua, é Caliban, entendeu? Em Shakespeare, né? E Caliban é uma palavra derivada de canibal, né? Então, vejam, aí na parte final do poema, né, os 3 últimos versos, digamos assim, vejam bem, nós partimos assim, de uma estrofe de 3 versos, uma de 2, e depois você tem uma sequência, digamos assim, de como que se fossem 3 estrofes de uma palavra só, né? A primeira, fundo na neve, onde é que tudo se junta, tief im Schnee, em alemão, que são palavras escritas separadamente, normalmente tief im Schnee, fundo na neve, né? E aqui você, no fundo, quase que não entende o que é dito, porque as palavras, as letras estão embaralhadas numa aparência de sequência, tá? E essa linguagem perturbada, essa linguagem que não tem condições direito de se articular, ela aponta como se fosse uma resposta à pergunta teu canto que sabe, né? E ele só pode evocar, dizer que aparenta saber uma coisa que não tem muito nexo, que é uma palavra que é um conglomerado, né? Uma coisa que o Joyce chamava de palavras valise, né? Que ele fez muito e depois foi imitado por Guimarães Rosa, por exemplo, né? Fundo na neve, né? Então, vejam, você só vai poder perceber o sentido de fundo na neve quando você introduzir, digamos assim, as lacunas, os silêncios necessários para diferenciar as palavras, tá? Então, veja, a sugestão que fica é que o sentido das palavras se dá e só aparece pela ausência de palavras, pelo intervalo, pelo vazio
Então, o que você teria a dizer seria uma espécie de afloramento que vem do branco vazio da página, né? Do não dizer. Né? Então, o dizer só é possível a partir do não dito. Tá? E ele aparece como uma espécie de não palavra, né? Por falta de espaço, por falta de silêncio entre as palavras. Tá? Então, veja, tua pergunta, tua resposta, como é que é possível a pergunta e a resposta? A pergunta só é possível porque o outro cala, né? E a resposta só é possível porque o outro cala também, entendeu? Quer dizer, então, a condição, o fundamento da pergunta e da resposta é o silêncio, tá? E veja, isso é uma resposta, de certo modo, ao Gadamer, né? Se vocês pegarem o livro dele, Verdade e Método, que eu não sei se você viu, mas seguramente deve ter tido informações sobre isso, né? Que é um grande tratado de hermenêutica, Verdade e Método. E o Cenand depois foi objeto de um livro do Gadamer, chamado Eu e Tu. Né? Quer dizer, ele se perguntou o que é o eu, o que é o tu em Celan, né? Mas vejam, a proposta do Gadamer é que você, ao ler algo, você trava uma espécie de diálogo com o outro. Né? E nessa fala de uma mente que interroga e recebe do texto respostas, né? Que, por sua vez, sugerem novas perguntas, então, você que levam a novas respostas do texto, entendeu? Você tem um diálogo permanente na geração do processo de compreensão. Então, você entra na chamada espiral hermenêutica, que é você entende um pouco e depois você dá a volta por outras partes do texto, depois você retorna aquele um ponto original e vai entendendo isso cada vez de um modo mais amplo, se possível, tá? Questionando os próprios fundamentos. Tá? Então, busca-se um dizer a partir do branco, do não dizer, do silêncio, do não iluminado, é que passa a se gerar alguma iluminação. Tá? Esse implícito tem uma resposta ao Heidegger também. Né? Quer dizer, o Heidegger achava que a linguagem é a casa do ser. Né? Aqui no Tseran fica implícito que a linguagem é a casa do silêncio. Sabe? É um modo de não falar as coisas, de não dizer as coisas. A linguagem comercial que domina esse mundo todo é para não dizer as coisas. Tá? Por exemplo, ontem houve demonstrações a favor do voto impresso por várias partes do Brasil, eu não acompanhei muito, mas eles estão interessados no voto impresso? Não, esse não é o motivo. O motivo é porque o Bolsonaro deve mais ou menos saber que ele não vai ganhar as próximas eleições, na atual constelação ele não ganharia, tá? Então eles têm que melar a próxima eleição e precisam então inventar um pretexto para melar, alegando uma coisa aparentemente nobre, que seria uma lisura no pleito através de uma fiscalização pelo voto impresso, sabe? Essa conversa toda de voto impresso assim, é conversa piada. Não é esse o motivo. Tá? Só que eles ficam falando e repetindo, e repete isso com robôs milhares e milhões de vezes, tá? Para esconder o motivo real da fala deles. Sabe? Então, o que está se propondo aqui é outra coisa. Busca-se a possibilidade de ainda articular alguma coisa com sentido a partir da ausência de sentido, a partir do absurdo.
Por exemplo, essa palavra fundo na neve, tudo escrito junto, ou Tiefstee em alemão, é uma palavra que não tem esse sentido. Né? Então, pela interpretação é que você começa a notar o que está naquele conglomerado de letras, né? E aí você tenta adivinhar o que estaria dito lá dentro. Né? E vejam bem, a tradução em português também não tem muito sentido para o Brasil, por exemplo. Fundo na neve, o que quer dizer isso para um país tropical? Não quer dizer nada. Não se tem a experiência de neve, não tem muito menos aqui a experiência de uma neve profunda. E não se tem a experiência do que foi a neve para as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, você tinha os mortos que caíram no campo de batalha ou caíram nas florestas, entendeu? E aqueles corpos eram recobertos por neve e eram esquecidos lá, entendeu? Quer dizer, im Krieg gefallen, caído na guerra, entendeu? E tem muitas pessoas, eu conheci algumas que tinham, por exemplo, o pai tinha sido soldado e nunca mais tinha voltado. Se ele estava vivo ou se ele tinha morrido, onde é que ele tinha morrido, não se tinha noção. Né? E a maior parte das pessoas nunca tiveram um túmulo. Né? Então, ao mesmo tempo, você tinha execuções sumárias que eram feitas, né, pelo exército alemão, mas também por outros exércitos, russo ou italiano, coisa assim. E as pessoas eram executadas e ficavam lá atiradas. Né? Então, agora, por outro lado, por exemplo, vejam bem, em português, fundo na neve, que é a tradução de Tief im Schnee, acaba tendo um sentido que a maioria das pessoas, eu acho que nem sequer vai notar, tá? E que é diferente do que está em alemão. Tiefstee realmente quer dizer fundo na neve. Mas, por outro lado, em português, fundo na neve pode significar também que está profundamente enterrado na neve, profundamente encoberto por neve, mas, por outro lado, pode dizer eu fundo na neve. Não para entender? Quer dizer, a fundação dessa linguagem se dá pela ausência de linguagem, pela ausência de humanismo, que se reflete na fala. Então, é uma linguagem que se funda a partir dessa neve que encobre tudo, que é o não ser das coisas, que é uma espécie de nada, como um manto geral da natureza. Né? Mas você acaba fundamentando nesse não ser o ser do próprio poema, que é a única coisa que você ainda pode fazer. Né? Então, não só o sentido eu no profundo da neve, mas também eu fundo na neve. E a neve é branca, como se fosse a cor da ausência de cor. Ou, por outro lado, você pode ler como uma conjunção de todas as cores, e, ao fundar algo na neve, pode-se aprofundar o sentido oculto da história e se perguntar se ela ainda teria sentido, se é possível, a partir do absurdo da história, fundar alguma coisa que possa ter sentido. Tá? Hoje em dia está se usando, por exemplo, a palavra seguidores, né? Escrita com C no início, quer dizer, em vez com S. Né? Quer dizer que são seguidores cegos, não são os fanáticos. Né? Eles são prisioneiros da sinédrica, da qual eles não têm propriamente uma noção. Tá? Bom, vamos fazer um